Louvado seja Deus. Eu quero saudar nesta manhã a todos os ouvintes nesta manhã com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Venho nesta manhã, trazer mais uma palavra para a nossa reflexão. Louvado seja Deus. Para o nosso elevo espiritual. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus, Nesta manhã eu já convidei o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus para estar presente. Louvado seja Deus. Porque a palavra do Senhor, ela diz que aonde é o Espírito de Deus há liberdade. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Paulo também vai dizer, louvado seja Deus, numa das suas cartas, que perto está o Senhor. Louvado seja Deus. Então ele está perto daqueles que o buscam. Louvado seja Deus. Ele está perto daquele, louvado seja Deus, que chama a atenção dele. Louvado seja Deus. E nessa manhã que você possa chamar a atenção desse Deus para você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque grandes coisas ele tem a fazer na nossa vida. Mas é necessário uma renúncia, louvado seja Deus. É necessário uma separação, louvado seja Deus, da minha e da tua parte. Louvado seja Deus. Nessa manhã eu quero deixar uma palavra, louvado seja Deus, para a nossa meditação. Uma palavra a qual o Senhor, louvado seja Deus, eu creio que Ele está cobrando de mim, louvado seja Deus. Uma palavra a qual eu creio que o Senhor, louvado seja Deus, Ele está requerendo mais da minha parte. E eu quero trazer esta palavra para a nossa meditação nesta manhã, louvado seja Deus. Abra vossas Bíblias, louvado seja Deus, em Romanos 8, louvado seja o nome santo do Senhor, Romanos 8:8. Louvado seja Deus. Vamos meditar um pouco nesta palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Que diz assim, Romanos 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nesta manhã, por meio desta palavra, eu já tenho uma pergunta para fazer primeiramente para mim e para você. Louvado seja Deus. Em que estamos andando? Louvado seja o nome santo do Senhor. Será que estamos no Espírito? Ou será que estamos, louvado seja Deus, dando lugar à nossa carne? Louvado seja o nome santo do Senhor. Enquanto eu meditava, louvado seja o nome santo do Senhor, em Romanos 8, eu comecei pelo, louvado seja Deus, pelo versículo 1, que vai nos dizer, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas o versículo ele se completa dizendo que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. É necessário andarmos no Espírito para que não venhamos ser condenados com este mundo. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor, ela vai contar, louvado seja Deus, uma parábola, uma história, louvado seja Deus, que se encontra no livro de Lucas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Lucas 16:19. Louvado seja Deus. Enquanto eu meditava nesta palavra de Romanos, eu lembrei, louvado seja Deus, creio que por meio do Espírito eu lembrei esta palavra, a qual vai contar, louvado seja Deus, a história do rico e Lázaro. Louvado seja Deus. Em Romanos 8:8 diz, louvado seja o nome santo do Senhor, que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nesta passagem, nesta palavra, vai se encaixar esses dois versículos que eu falei. Tanto os Romanos 8:1 quanto os Romanos 8:8, louvado seja o nome santo do Senhor, a qual a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos ver, louvado seja Deus, aqui em Lucas 16:19, a parábola do rico e Lázaro. Louvado seja Deus. Eles, louvado seja Deus, eram pessoas diferentes, louvado seja Deus, viviam em patamares diferentes. Louvado seja o nome santo do
Senhor. Mas quando veio a morte, louvado seja Deus, também veio, louvado seja Deus, destinos diferentes na vida dos dois. Louvado seja o nome santo do Senhor. Lázaro, vamos comparar ele, louvado seja Deus, como que andou segundo o Espírito, louvado seja Deus, encaixando ele na palavra de Romanos 8:1, louvado seja o nome santo do Senhor. E o rico, louvado seja Deus, que se ostentava, que se regalava, louvado seja Deus, com os prazeres desta vida, com o dinheiro que ele tinha. Vamos encaixá-lo, louvado seja Deus, também em Romanos 1, louvado seja Deus, mas como aquele que andava segundo a carne, louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz que aquele rico, louvado seja Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, ele ostentava, louvado seja Deus, e se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Irmãos, aquele rico vivia uma vida contrária à palavra de Deus, louvado seja Deus. Talvez você esteja vivendo uma vida contrária à palavra do Senhor, louvado seja Deus. Talvez você esteja nesta manhã, louvado seja Deus, sem paz. Talvez você esteja nesta manhã sem alegria, louvado seja Deus. Talvez você esteja nesta manhã dentro de si com um vazio, louvado seja Deus. Mas esse vazio, o único que preenche é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Não adianta você tentar encontrar esta alegria, esse preenchimento de vazio na bebida, na prostituição, na pornografia, na carnalidade, louvado seja Deus, em paredões, em bebedices, porque isso você está levando a tua alma para o inferno, porque isso você está levando a tua alma, louvado seja Deus, a condenação, a segunda morte, como diz em Apocalipse, louvado seja Deus, que aquele que não foi achado escrito no livro da vida, louvado seja Deus, foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. E se você nesta manhã está nesta prática, louvado seja Deus, você próprio está levando a tua alma para a condenação, como este rico, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. A palavra também vai contar a história de outro rico, louvado seja o nome santo do Senhor, a qual Jesus ele queria alertar, louvado seja Deus, os seus discípulos e a multidão que o seguia, louvado seja Deus, que não somente a riqueza, mas a vida segundo a carne levaria muitos à perdição. A qual, louvado seja Deus, aquele rico tinha, louvado seja Deus, uma plantação. Todos conhecem, louvado seja Deus. A Bíblia vai contar a história de outro rico. Não é esse rico aqui que eu estou falando, é outro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que voltando um pouquinho aqui em Lucas, louvado seja Deus. Lucas 12:15. Mas eu vou dar continuidade aqui do 16. Que fala aí, Jesus lhe contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, louvado seja Deus. Então ele começou a pensar: que farei, pois? Não tenho onde armazenar minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros e construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens, louvado seja Deus. Já de cara conseguimos entender que o coração daquele homem estava na riqueza, que o coração daquele homem estava nas coisas materiais, louvado seja Deus. Talvez você esteja preocupado, louvado seja Deus, com os bens materiais, mas Jesus ele está preocupado com a tua alma. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer sobre o regresso dos 70, também aqui em Lucas. A Bíblia diz que Jesus enviou aqueles discípulos de 2 em 2 a pregar o evangelho, a curar, a libertar, louvado seja Deus, a expulsar demônios.
E aqueles discípulos, quando voltaram até Jesus, voltaram com a missão cumprida, a qual eles chegaram até Jesus e disseram: Mestre, até os demônios em teu nome se submetem a nós, louvado seja Deus. Mas Jesus disse: via Satanás descer do céu como um relâmpago, louvado seja o nome santo do Senhor, a qual a Bíblia diz que Satanás e os seus anjos eles foram expulsos do céu, louvado seja Deus. E ele sabe que ele resta pouco tempo e ele vai tentar tragar a minha e a tua alma, louvado seja Deus. Ele vai tentar nos levar, nos prender nas coisas deste mundo para tentar impedir a minha e a tua entrada no céu, a qual Jesus, louvado seja Deus, falou para aqueles discípulos que via Satanás caindo do céu. E ele ainda diz: louvado seja o nome santo do Senhor, alegrem-se não porque os demônios se submetem a vós, mas porque o nome de vocês está escrito no céu, no livro da vida. Será que o meu e o teu nome está escrito no céu, no livro da vida? Porque para ter o nome escrito no céu é necessário andarmos segundo o Espírito Santo. Porque quem anda segundo o Espírito não tropeça, porque anda de dia, como Jesus falou. Quem anda segundo o Espírito, louvado seja Deus, ainda que ele venha cambalear, a errar, o Senhor, por meio do teu Espírito Santo, alerta e ele volta para a direção, ele volta para o caminho. E quantos não está mais no caminho, louvado seja o nome santo do Senhor? Quantos, louvado seja Deus, que vão ver esse vídeo, que se desviaram da presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor nesta manhã te alerta por meio desta palavra. Eu não sei qual é o horário que você irá ver esse vídeo, louvado seja Deus, ou nesta manhã, porque estou gravando nesta manhã, seja pela tarde, seja pela noite, pela madrugada, mas você irá ouvir esta palavra, louvado seja Deus. E o Senhor, ele está te despertando, louvado seja Deus, a voltar para a presença dele. Se você se desviou, ele está chamando você nesta manhã a voltar. Se você nunca aceitou a ele, louvado seja Deus, ele está te chamando a aceitar ele, porque ele quer mudar o quadro da tua vida, louvado seja Deus. Talvez você está cansado, louvado seja Deus, nesta vida de bebida. Talvez você está cansado nesta vida de prostituição. Talvez você está cansado nesta vida, louvado seja Deus, de droga, louvado seja Deus, do tráfico. Mas o Senhor, louvado seja Deus, ele diz: vinde a mim nesta manhã, vinde a mim nesta hora, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Sabe o que é isso? Você que está cansado de viver essa vida, louvado seja Deus, ele te chama, porque você corre um grande risco, louvado seja Deus, de perder a tua salvação. A Bíblia diz que o juízo será sem misericórdia. Imagine aí, naquele grande dia, a Bíblia diz que todos nós hamos de comparecer diante o tribunal de Cristo. A Bíblia diz em Amós 4, louvado seja Deus, que louvado seja Deus, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. E o Senhor, ele está dizendo para você: prepara, porque você vai se encontrar comigo, louvado seja Deus. E como é que está a tua vida? Como é que está, louvado seja Deus, o teu proceder? Louvado seja Deus. Será que você está ligado em mim? Será que você está ligado na videira verdadeira? Louvado seja Deus. E a Bíblia vai continuar dizendo a parábola deste rico, louvado seja Deus, a qual veio a palavra a ele estava preocupado aonde colocaria, louvado seja Deus, a colheita, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas ele não estava preocupado com a tua alma. E a palavra veio a ele: mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a tua alma, e o que você tem preparado para quem será? Louvado seja Deus. O Senhor, irmãos, despertou aquele homem por meio da tua palavra. Louvado seja Deus. Ele disse: louco, esta noite lhe pedirão a tua alma. Se o Senhor pedir a tua alma hoje, louvado seja Deus, para quem será?
Responda para si mesmo. Porque aquele rico, louvado seja Deus, a qual vivia uma vida regalada de ostentação, enquanto Lázaro, louvado seja Deus, vivia triste, louvado seja Deus, desejando comer das migalhas que caía da mesa daquele rico. Ao olhar humano, quem era para perder a salvação era Lázaro, porque vivia uma vida miserável, vivia uma vida de humilhação, louvado seja Deus. Mas eu creio que dentro dele havia o temor à palavra de Deus. Aquele rico, louvado seja Deus, ao contrário de Lázaro, que vivia uma vida de miséria, o rico vivia uma vida regalada. E não é diferente nos dias de hoje. Talvez você tenha uma condiçãozinha, aí você não se preocupa com a tua salvação, você não quer a Deus, louvado seja Deus. Mas o Senhor diz, louvado seja Deus, na palavra dele, louvado seja Deus, que você vai ter que prestar contas com ele, que eu vou ter que prestar conta diante dele. Tudo está sendo registrado, tudo está sendo, louvado seja Deus, arquivado nos arquivos de Deus, com o meu linguajar, louvado seja Deus. E o Senhor lhe faz uma pergunta para aquele homem: louco, se hoje pedires a tua alma, o que você tem preparado, para quem será? Toda aquela lavoura, toda aquela plantação, irmãos, não serviria de nada, louvado seja Deus. A Bíblia diz que a mãe não salva, louvado seja Deus, o seu filho. O filho não salva os seus pais. A salvação, ela é individual, louvado seja o nome santo do Senhor. E aquele homem estava preparando o terreno, mas o Senhor Deus, ele estava preocupado com o espiritual. Deus, ele está preocupado com a tua vida espiritual. Muitos têm andado na carne, agradando aos seus próprios desejos, a qual a Bíblia diz em Romanos 12, louvado seja Deus. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Irmãos, é necessário oferecer o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito como sacrifício a Deus. Como é que você está, louvado seja Deus, levando a tua vida diante do teu Criador? A Bíblia diz que no tempo de Noé, louvado seja Deus, Noé era pregoeiro da justiça. Mas aquele povo não queria dar ouvidos à voz de Deus, e só 8 pessoas foram salvas, louvado seja Deus. No tempo de Ló, Deus destruiu Sodoma e Gomorra, louvado seja Deus, porque era um tempo, louvado seja Deus, de prostituição, era um tempo de imoralidade. Esta palavra a qual estou pregando é para ímpios, é para aqueles que não aceitaram a Deus ainda como seu único e suficiente Salvador, e para aqueles que também aceitaram, mas estão vivendo uma vida, louvado seja Deus, de qualquer maneira. Irmãos, a porta é estreita, louvado seja Deus. É necessário aceitar a Jesus e abandonar o pecado. Não adianta aceitar a Ele, louvado seja Deus, se você não quer abandonar, louvado seja Deus, a mentira. Não adianta aceitar a Ele se você não quer, louvado seja Deus, abandonar a injustiça. Não adianta aceitar a Ele se você não quer abandonar, louvado seja Deus, a sensualidade, louvado seja Deus. Não adianta você aceitar a Ele se você não quer abandonar, louvado seja Deus, a promiscuidade, louvado seja Deus, a prostituição. Louvado seja Deus. E a Bíblia manda eu e você oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, louvado seja Deus, santo e agradável, porque esse é o nosso culto racional. Muitos estão tentando achar a sua vida no mundo. A Bíblia diz, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Que o Senhor, Ele irá voltar. Ele quer nos encontrar sem mácula, sem culpa e em paz. É necessário as nossas vestes estar limpa. E se você estiver nesses pecados da bebida,
da prostituição, da sensualidade, da lascívia. Louvado seja Deus, porque louvado seja Deus, há um espírito atuando, louvado seja Deus, na vida de muitos, que é o espírito da sensualidade, é o espírito da pombagira, levando muitos, louvado seja Deus, a se prostituírem. Saiba nesta manhã, louvado seja Deus, que há uma influência por trás dessa tua atitude. Se você gosta de se vestir para chamar a atenção, para louvado seja Deus, seduzir, mostrar o seu corpo, há um espírito maligno atuando por trás disso. Se você gosta de beber, se você gosta de se prostituir, saiba nesta manhã que há um espírito atuando por trás disso. Talvez você não quer estar nesta vida, talvez você não quer, louvado seja o nome santo do Senhor, estar da maneira que você está. Mas saiba que há algo maior por trás atuando. E você pode vencer, porque a Bíblia diz, louvado seja Deus, que tudo posso naquele que me quando eu entrego a minha vida ao Senhor, quando eu entrego-me de corpo, alma e espírito a Ele. Ele é fiel para nos libertar, Ele é fiel para nos limpar, louvado seja Deus. Por isso é necessário abandonar tudo isso para seguir ao Senhor. Louvado seja Deus, porque senão é condenação. Mas quando você abandona, quando você deixa, a salvação, a libertação, a transformação seu, Ele te muda, Ele muda o teu caráter, Ele muda o teu jeito de falar, Ele muda o teu jeito de agir, Ele muda o teu jeito de pensar, de se comportar. Mas enquanto você, louvado seja Deus, estiver do lado das trevas, fazendo a vontade daquele, louvado seja Deus, que é contrário à vontade de Deus, não irá ter vida eterna, louvado seja Deus, mas condenação eterna. A Bíblia diz em Daniel 12, que muitos naquele dia se levantarão, louvado seja Deus, uns para a vergonha e horror eterno, e outros para a salvação e para a vida eterna. É mais ou menos assim. E o versículo de Romanos 12, 2 se completa dizendo: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possa experimentar qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Você quer experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Aceite a Ele. E aqueles que já estão, louvado seja Deus, na presença de Deus, mas que ainda estão vivendo na mentira, mas que ainda estão vivendo no engano, mas que ainda estão vivendo, louvado seja Deus, uma vida relaxada, sem oração, sem jejum, sem busca, sem separação, sem renúncia. Louvado seja Deus. Se você estiver vivendo desta maneira, você não irá viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas quando você abandonar tudo isso, você vai viver o novo do Senhor. O Senhor disse para Josué mandar o povo se santificar. Foi Josué, foi Moisés. Porque amanhã farei maravilha no meio de vós. É necessário se santificar, louvado seja Deus, para que Deus ele venha operar, louvado seja Deus, as grandes coisas, os grandes projetos que Ele tem na nossa vida. É necessário se afastar das más amizades, é necessário abandonar, louvado seja Deus, a vaidade que tem entrado dentro do coração de muitos. Isso aqui é para quem já aceitou, mas não quer deixar lascívia, louvado seja Deus. Não quer deixar, louvado seja Deus, as suas vestes, louvado seja Deus, mundana. A Bíblia diz, louvado seja Deus, para que os discípulos não vestissem, não levassem 2 túnicas, eu não me lembro direito. Mas eu vou procurar aqui, louvado seja Deus, porque irei também entrar neste assunto. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor.
Louvado seja Deus. Irmãos, eu não achei aqui o versículo, não me lembro onde se encontra, mas se eu me lembrar eu irei falar. Louvado seja Deus, quando o Senhor Jesus ele diz para que os discípulos, louvado seja o nome santo do Senhor, não usassem ou não levassem 2 túnicas. E quantos neste dia de hoje estão aceitando a Jesus, mas está com 2 padrões de veste, dentro de casa um, lá fora outro, dentro de casa um, na igreja outro. Irmãos, louvado seja Deus, quando o Senhor Jesus ele voltar, louvado seja Deus, ele irá voltar, ele vai requerer tudo isso de nós. Muitos estão pregando e falando que não tem nada não, mas o Senhor ele vai cobrar, louvado seja Deus. A Bíblia diz em Judas que os sensuais que não tem o Espírito, Judas 1,19. Então a sensualidade, louvado seja Deus, ela afasta o Espírito Santo de Deus das nossas vidas. Quantos estão usando os vestes sensuais? Tanto homens como mulheres. Sabe que é para quem já aceitou, e para quem está chegando agora, e para quem está pensando em aceitar. Louvado seja Deus. Esta é a maneira correta de viver o verdadeiro evangelho. Louvado seja Deus. Aleluia. Então aquele que, louvado seja Deus, não tem o Espírito de Deus, a Bíblia diz que esse tal não é dele. Então quem anda com sensualidade, quem anda com vaidade, esse tal, louvado seja Deus, não tem o Espírito de Deus e não é dele. Não sou eu que está dizendo, é a palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Romanos 8, 9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Irmãos, quantos estão enganados e vivendo a vida regalada e achando que o Espírito de Deus está habitando em suas vidas, mas não está. Porque Deus ele não é Deus de confusão. Deus ele não habita no meio da sujeira, no meio da imoralidade. Louvado seja Deus. E ele ainda diz, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A mentira, ela afasta o Espírito Santo da vida do homem. O engano, ele afasta o Espírito Santo da vida do homem. Há uma série de coisas que afasta a presença de Deus da vida do homem. Louvado seja Deus. Lembra de Saul? Por uma pequena desobediência aos nossos olhos, né? A Bíblia diz que o Espírito foi retirado dele e um espírito mau foi enviado. E volta e meia Saul ficava perturbado, porque ele já havia perdido a presença de Deus. E quantos por causa do pecado já perdeu a presença? Quantos por causa do pecado já perdeu o Espírito, já não tem mais o Espírito Santo dentro das suas vidas? E ainda estão achando que estão sendo usados, ainda estão achando que estão sendo guiados pelo Espírito, mas não está. Porque quem anda no Espírito aceita a correção. Quem anda no Espírito abandona o pecado, ainda que venha a cair, como aconteceu com Davi. Ele se preocupa em se redimir para com o Criador. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, irmãos, é necessário andarmos na palavra, andarmos no Espírito, para que não venhamos a perder a nossa salvação por causa de mínimas coisas. Louvado seja Deus, porque são coisas pequenas que irá fazer com que muitos percam a salvação. É por isso, louvado seja Deus, que você precisa perseverar. É por isso que você precisa aceitar a Jesus, porque se nós que já estamos na presença é difícil, que a Bíblia diz que o juiz ele começa pela casa de Deus. E se começa pela casa de Deus, qual será o fim do ímpio e do pecador? E se é com dificuldade que o justo é salvo, se é com dificuldade que aquele que já aceitou a Jesus, se é com muita dificuldade para conseguir a salvação, qual será, irmãos, o fim daquele que ainda não aceitou? Qual será o fim daquele que ainda nunca fez uma aliança com Deus?
É por isso que eu e você que já aceitou precisamos dar bom testemunho para que aqueles que não aceitou venham querer, ansiar pela presença de Deus. Esta é uma palavra voltada para os dois lados, tanto para quem já está na presença, tanto para quem ainda não está. Louvado seja Deus. Irei recitar novamente esse versículo que eu acabei de falar aqui, que se encontra em Pedro. Louvado seja Deus. 1 Pedro 4,17. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. A cobrança vai começar por aqueles que já estão na presença. O zelo de Deus vai passar primeiro na vida de quem está na presença. Ele não vai, louvado seja Deus, dar colher de chá a ninguém. Tanto quem não aceitou quanto aqueles que ainda estão na presença de Deus. E se começa por nós, se começa por mim, que já estou, louvado seja Deus, na presença, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Qual será o seu fim que ainda não aceitou a Jesus? Se nós que já estamos na presença vamos ser julgados, e você que ainda não aceitou, louvado seja Deus. E ainda no 18 diz: e se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Como aquele rico que eu falei, louvado seja Deus, a qual o Senhor disse: loucos, esta noite lhe pedirão a tua alma. Qual foi o fim daquele homem, louvado seja Deus? Responda. Se ele não viveu a vida conforme os padrões da Bíblia, se ele morresse, qual seria o destino daquele homem? Eu deixarei essa pergunta para você. E já mudando para o outro rico, do rico e Lázaro que eu comecei a falar. A Bíblia diz que aquele rico morreu, e também Lázaro, que era pobre, que vivia, louvado seja Deus, debaixo de sofrimento, também veio a morrer. Mas Lázaro, louvado seja Deus, ele veio a ser levado pelos anjos. E o rico, ele veio a ser sepultado. Aqueles homens levaram destino diferente. O rico que vivia, louvado seja Deus, uma vida promíscua, uma vida de ostentação, morreu e foi para o inferno. Mas o pobre Lázaro, que vivia uma vida de humilhação, mas ele com certeza negava a si mesmo dia após dia. É viver no Espírito. É negar os seus desejos, os prazeres que você tem malignos. É você dizer: eu não vou fazer, eu não vou falar, eu não vou agir dessa maneira, porque hoje eu sou uma nova criatura, ou porque a partir de hoje eu quero aceitar a Jesus e quero viver uma nova vida segundo o Espírito de Deus. E ele seguindo destinos diferentes. Porque o rico vivia uma vida regalada, ele foi para o inferno. Mas o pobre vivia uma vida de separação, com certeza. E ele foi salvo e foi levado pelos anjos. Então, se começa pela casa de Deus, qual será o fim do ímpio e do pecador? Qual será o fim daquele que ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Por isso, aceite Jesus, porque você corre grande perigo. Você pode olhar para um lado e para o outro e dizer: qual é o perigo que eu estou correndo? Mas louvado seja Deus, existe a vida física, mas também existe a vida espiritual. Você corre um grande perigo espiritual, longe da presença de Deus. Você corre o risco que aquele rico corria de morrer e ir para o inferno. É necessário analisarmos a nossa vida. Veja que ao mesmo tempo que eu estou falando para aquele que serve, eu falo também para aquele que não serve. Porque Deus vai cobrar tanto de um para com o outro. Porque a Bíblia diz que aquilo que sucede ao ímpio, ao justo, sucede ao injusto. Tanto o ímpio vai ser cobrado pela sua vida. Pela sua vida, louvado seja Deus, de liberdade, uma certa liberdade. Quanto aqueles que estão na presença de Deus também vai ser cobrado.
Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Naquele grande dia não vai ter desculpa de que eu não ouvi, de que eu não sabia que era pecado, que era errado. Porque você está ouvindo e com certeza já ouviu há tempos atrás, ou ontem, ou ainda vai ouvir ainda hoje, a respeito de Jesus, a respeito da palavra, a respeito da doutrina do Espírito. Porque muitos que já estão na presença de Deus estão rejeitando a doutrina do Espírito. É por isso que muitos não têm aceitado a Jesus, porque não têm visto mudança, porque não têm visto transformação. Louvado seja Deus. Quando a gente aceita Jesus, temos que mudar o nosso caráter, temos que mudar o nosso interior, temos que amar, temos que perdoar. Quando a gente aceita a Jesus, a gente tem que mudar as nossas vestes. Se é louvado seja Deus, o homem tem que usar calça, tem que usar, louvado seja Deus, uma camisa composta. Não é sair por aí mostrando o corpo, mostrando a nudez e achando que estar agradando a Deus. É por isso que muitos não querem mais aceitar a Jesus, porque não têm visto transformação. Se é louvado seja Deus, uma irmã, quando aceita a Jesus, tem que mudar, louvado seja Deus, as suas vestes. É passar a usar saia, é passar a usar roupa composta. Porque Deus, Ele vai requerer de mim e de você. Quantos estão tropeçando porque têm desejado corpos de muitos e de muitas por causa da sensualidade, por causa da vaidade maligna, louvado seja Deus. E isso tudo é influência do maligno. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Muitos, o caminho da verdade tem sido difamado por causa de muitos que estão na presença, mas não estão, louvado seja Deus, se respeitando, se policiando, examinando os seus caminhos e voltando para Deus. A Bíblia diz que quem anda com integridade anda seguro, mas aquele que perverte os seus caminhos será descoberto. Tanto você que ainda não aceitou, quanto você que já aceitou, mas que está pervertendo os seus caminhos, você vai ser descoberto, você vai ser achado por Deus. Porque ninguém se esconde da presença de Deus. Ninguém foge. Abandona hoje o teu pecado, você que ainda não aceitou. E você que aceitou, mas ainda está vivendo uma vida, louvado seja Deus, como você quer. Porque Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo, Ele vive na minha e na tua vida, não podemos mais viver da maneira que nós queremos. Ainda que a nossa carne queira falar, queira se inclinar para as coisas dela, a gente, louvado seja Deus, busca a força em Deus e a mortifica. E essa mortificação só acontece por meio da oração. É por meio do Espírito de Deus. Neste mesmo livro de Romanos 8, olha só o que diz no 8:13. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Aqueles que ainda não aceitou, está caminhando para a morte, porque não está no caminho da verdade, não está na luz. E aqueles que já aceitou, está indo para a igreja, louvado seja Deus, mas não estão vivendo segundo o Espírito, também está caminhando para a morte. Tanto espiritual quanto a morte, louvado seja Deus, física. E por fim o inferno. E diz para a morte. Mas se pelo Espírito, é por meio do Espírito Santo, ó. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. É necessário mortificarmos a nossa carne por meio do Espírito. É necessário buscarmos o Espírito Santo de Deus para a nossa vida, para que possamos vencer, louvado seja Deus, as coisas deste mundo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Será que você tem o Espírito? Porque quem não é guiado pelo Espírito de Deus não pertence a Ele.
está destituído, está afastado da graça e do poder de Deus. Quantos estão louvando, estão pregando, estão por aí, louvado seja Deus, dizendo que está fazendo a obra, mas estão, louvado seja Deus, destituído, porque não vivem uma vida, louvado seja Deus, segundo a vontade de Deus, separada, afastada do pecado, da mentira, do engano, da falsidade, da bajulação. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia diz que o caminho da verdade está sendo difamado por causa dessas pessoas. Por causa dessas pessoas que não querem viver um chamado segundo a vontade de Deus. Aceite a Jesus hoje, porque Ele quer mostrar para você o que Ele tem para a tua vida. A preocupação do Senhor não é o material, louvado seja Deus, mas é o espiritual. Louvado seja Deus. É por isso que é necessário, irmãos, estarmos, louvado seja Deus, ligados. Olha só o que diz em Daniel. Daniel 7, 9. A visão de Deus. Continuei olhando até que foram postos os tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono era como chama de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. O 10. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Irmãos, milhares de milhares e milhões de milhões vão estar diante dele naquele grande dia. E muitos vão ser lançados no lago de fogo. A Bíblia diz que ele vai separar o joio do trigo. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que os bodes vão vir para a esquerda e os cordeiros para a direita. Vai ter uma separação. Hoje está uma mistura. Muitos dizem que serve, muitos dizem que estão na presença, louvado seja Deus, mas verdadeiramente está destituído. Muitos estão se intitulando cristãos, mas não querem abandonar a vida de pecado, não querem abandonar o adultério, não querem abandonar a fornicação, não querem abandonar, louvado seja Deus, a vida de prostituição. Mas naquele grande dia, diante desse tribunal aqui, diante desse ancião aqui, louvado seja Deus, ninguém vai escapar, eu não escaparei. Eu vou ter que me deparar frente a frente com esse Deus que é poderoso para dar conta de cada ação minha, de cada palavra minha. E aí agora como é que vai ser? O irmão não vai poder estar diante de mim para me ajudar, para me defender. Ninguém. Somente eu e o Pai. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que foi instalada a sessão do tribunal e abertos os livros. A Bíblia diz que se o nosso nome não estiver escrito no livro da vida, seremos lançados no lago de fogo. Irmãos, é necessário abandonar o erro, é necessário abandonar o pecado. Volto a falar, aceite a Jesus, você que ainda não aceitou. Não olhe para o erro de A, não olhe para o erro de B, mas aceite a Ele. Olhai para Jesus e sereis salvos. Louvado seja Deus. E você que já está na presença de Deus, abandona hoje tudo aquilo que desagrada a Deus, porque a vida cristã é uma vida de renúncia. Eu te mostrarei. Mateus 9:23. Vou ler Lucas 9:23. É mais claro.
Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Jesus, ele nunca disse que seria fácil. Jesus, ele nunca disse que seria mar de rosa. Mas ele disse que teríamos que negar nós mesmos. É negar as nossas vontades, os nossos desejos, para seguir a ele. A Bíblia diz que aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Se você está vivendo, louvado seja Deus, a vida conforme eu falei anteriormente, uma vida pecaminosa, você não está agradando a Deus, você não está negando a si mesmo. Porque levantar a mão e aceitar Jesus é fácil. A Bíblia diz em Tito: confessam que conhecem a Deus, mas o negam por meio das suas obras. Quantos levantou a mão e aceitou? Está confessando que aceitou a Deus. Confessou que conheceu a Ele. Mas quando você vai ver os frutos, quando você olha para as obras, é na mentira, não perdoa, é na enganação, é na vaidade, converte promíscua. Então nunca houve um arrependimento, nunca houve uma conversão verdadeira. É por isso que é necessário estarmos ligados na videira verdadeira. E ele disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo dia a dia. Isso significa que é uma luta diária contra a carne e o espírito. A Bíblia diz que louvado seja Deus, eu irei para Pedro, para Efésios, se eu não me engano, ou é Gálatas, acho que é Gálatas, aqui Gálatas 5,16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Para viver no Espírito é necessário aceitar a Jesus. E aquele que já aceitou, é necessário renunciar aos prazeres mundanos. É necessário orar, pedir misericórdia a Deus para que Ele venha nos ajudar. Porque a carne luta contra o Espírito. Vivemos em uma guerra diária. E o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. É necessário alimentarmos o Espírito, porque a quem mais nós alimentar é quem mais vai ter força. Se alimentarmos a carne vai ganhar. Mas se alimentarmos o Espírito por meio da oração, do jejum e da meditação na palavra, o Espírito ele ganha. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a palavra ainda diz em Tiago 4:4. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Você sabia que se você estiver sendo amigo do mundo, praticando aquilo que o mundo está te oferecendo, você está se tornando inimigo de Deus? É para quem não está na presença, para quem não aceitou e para quem aceitou, mas ainda não abandonou o pecado. Você está se tornando inimigo de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Se você não quiser abandonar o pecado, não quiser deixar a bebida, a prostituição, a mentira, a fornicação, o adultério, você está se tornando inimigo de Deus. Mas a partir do momento que você abandonar tudo isso e quiser seguir a Ele, você se torna amigo dele. Porque ele diz: já não vos chamarei servo, porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor. Vos chamareis de amigo. Você tem noção do que é ser amigo de Deus? É gratificante. Ainda diz aqui em 1 João 2:15. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você está amando o mundo, o amor do Pai não está na tua vida. Se eu amar o mundo, o amor do Pai não vai estar na minha vida. É por isso que é necessário abandonarmos o pecado e seguirmos a Jesus. Louvado seja Deus, que fique essa palavra para o meu e para o teu coração nesta manhã.
E que você não se esqueça de nenhuma palavra sequer do que foi falo. Aceite a Jesus, porque você, longe da presença dele, você corre um grande perigo. Louvado seja Deus, e que a graça e a paz do Senhor possa estar abundante sobre a vida de cada um. E que o Senhor, ele possa abrir a tua visão, abrir a minha visão a cada dia, para que possamos estar ligados na videira verdadeira que é Ele. Louvado seja Deus.